mês 11 no calendário do Eterno, mês 2, dia 9 de 2023. O Eterno me inquietou sobre as joias em seu povo. Foi-me deixado saber que esses anátemas presentes retêm sua bênção e atraem o inimigo das almas. Correntes, brincos, são anátemas abertos, mas os disfarçados são passados como bons, chamando assim o mal de bom. Foi-me falado sobre relógios de ouro e dos anéis, que muitos creem que são de casamento ou compromissos de amor, símbolos de sua união de amor, mas tal coisa está longe disso. O inimigo luta para que aqueles que afirmam seguir o Eterno pareçam como ele deseja e façam o que lhe agrada. Vejamos, pois, Ezequiel 28, dos versos 14 ao 19. O inimigo das almas conhece a vaidade de perto, o orgulho, a vanglória da qual ele é o originador. Vemos a primeira menção do anel em Gênesis 41 e 42, onde Faraó tirou o anel de sua mão e pôs em José, já que José vivia em seu reino no Egito, em solo pagão. Aqui vemos essa prática daqueles que vivem no Egito. O que é um atavio? Atavio é um objeto de compostura e adorno que é usado para ornamentação. De acordo com o dicionário enciclopédico bíblico e teológico, ataviados é uma ornamentação, adorno pessoal, tanto para homens quanto para mulheres, que os israelitas costumavam usar porque viviam no Egito. Grampos de cabelos, brincos, argolas no nariz e orelhas, nas mãos, etc. Vejamos 2 Reis 9:30. Ali vemos a sedutora do maligno, Jezabel. Agora vamos olhar para Roma e ver como estão sua sede e suas catedrais. Uma só imagem mostra como o inimigo traz a vaidade àqueles que o seguem. Em Apocalipse 17, versos 4 e 5, leiamos ali. Vejamos o que a irmã Ellen White nos diz sobre isso em Testemunhos Seletos, volume 1, no capítulo Simplicidade no Vestuário, e Testemunhos Seletos, volume 2, no capítulo O Comportamento na Casa de Deus, no tópico Vestuário e Comportamento Corretos. E em Mensagens Escolhidas 3, página 33. Voltemos à Bíblia. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10 e 1 de Pedro 3, versos 3 e 4. E leiamos ali todas essas coisas e aprendamos. Voltemos outra vez um pouquinho na história. O anel de casamento se originou em Babilônia, o mais antigo, descoberto ali, e está em forma de uma serpente, a qual está em círculo, mordendo a cauda, e a chamam de a serpente eterna. O anel de casamento de hoje em dia é o emblema simbólico, tradicional disso. Esse simbolismo satânico é utilizado pelo culto teosófico, onde Satã, como a serpente, o dragão de Apocalipse 12, tem unido por este símbolo a um homem e uma mulher sob seu culto.
Todo filho do Eterno deve tirar essa idolatria, esse anátema, de seu corpo, de sua vida e de sua morada. Quando cremos que um anel é um símbolo de nossa união matrimonial, compromisso ou amor, estamos tirando Deus de nossa vida e o estamos expulsando e o substituindo por uma peça de joalheria, como o bezerro de ouro que foi erigido no deserto pelo povo de Israel. Os metodistas, os menonitas, os batistas, estes, os originais, e os adventistas do sétimo dia originais se abstinham do uso do anel devido à sua origem pagã. Os pentecostais, devotos também originais, e outros mais, não usavam nem brincos, nem anéis. Hoje tudo está corrompido, e ao mal chamam de bem. Essa conexão, ou baixa da norma de Deus, fez com que essas igrejas ou denominações aceitassem bebidas casuais, fumar, mascar tabaco, jogo de cartas ou dados. As mulheres começaram a usar calça, a cortar o cabelo como os homens. A maquiagem foi introduzida e isso já não foi visto como práticas jezabélicas. O foco mudou de ser piedosos a ser egocêntricos. Ali, o maligno introduziu seu culto e corrompeu o cristianismo professo. Termos bíblicos como santidade eram usados, mas sem entender e praticar o que as Escrituras queriam dizer com isso. Temos o dever de abandonar todo o paganismo e mundanidade, se quisermos ser co-herdeiros com Deus. Temos hoje em dia uma geração que anda pela vista e não pela fé na santidade. Muitos dizem que isso é algo menos e que há coisas piores, mas já nos foi dito que pelos detalhes menores é que muitos se perderão. É tempo de deixar que o Eterno nos dispa e que Ele nos vista, se queremos que Deus esteja realmente em nossas vidas e deixemos que sua santidade e pureza fale através de nossos compromissos e casamentos. Somos a imagem de Deus ou de ídolos? Os egípcios e os gregos também usavam esses símbolos. O sinal da totalidade, do renascimento, da evolução, sem começo e sem fim, dia e noite, vida e morte, bem e mal, são representados pela volta sem fim em si mesmo no anel. O verdadeiro ornamento do cristão deve ser refletir Cristo em sua vida, onde quer que ele vá. Ali, acima, na citação mencionada anteriormente de Testemunhos Seletos, volume 1, no capítulo Simplicidade no Vestuário. A Biblioteca Azul, porque há uma vermelha, diz o seguinte: não terão nossas irmãs suficiente zelo e força moral para se colocarem sem desculpas sobre a plataforma bíblica? O apóstolo deu muito explícitas direções sobre esse assunto. Quero, pois, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. 1 Timóteo 2, versos 8 a 10. Aqui o Senhor, por meio de seu apóstolo, fala expressamente contra o uso do ouro. Que os que têm tido experiência cuidem em não fazer com que outros se desviem nesse ponto por causa de seu exemplo. Aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, mas é inútil, e seu uso exerce errônea influência sobre outros.
Também aqui temos outra citação de Testemunhos Seletos, volume 2, no capítulo O Comportamento na Casa de Deus, no tópico Vestuário e Comportamentos Corretos. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem porém se esmerarem no adorno exterior que é impróprio da casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para acoroçoar a irreverência. Não raro a atenção das pessoas é dirigida sobre essa ou aquela peça de roupa e, deste modo, são sugeridos pensamentos que não deviam ter lugar no coração dos adoradores. Deus é que deve ser o objeto exclusivo de nossos pensamentos e adoração. Qualquer coisa tendente a desviar o espírito de seu culto solene e sagrado constitui uma ofensa a ele. A exibição de enfeites, como laços, fitas e penachos, bem como ouro e prata, é uma espécie de idolatria que não deve estar associada ao culto sagrado de Deus, onde os olhos de cada adorador só devem ter em vista a sua glória. Amados irmãos, o Senhor nos chamou muito para que saiamos dos anátemas em nossas vidas. Queira Deus que possamos, de todo o coração, retirar todas essas coisas que não honram ao Eterno e que possamos fielmente ser seus servidores, seus seguidores e, consequentemente, ser um bom exemplo, já que somos cartas lidas a outros, como nos diz a palavra. Que possamos ser uma boa carta lida a outros. Não sejamos pedras de tropeço, porque se somos pedras de tropeço, é melhor atarmos uma pedra de moinho ao pescoço e nos deixar cair no fundo do mar. Queira Deus que possamos entender isso e tomemos decisões radicais, rápidas e precisas, com um coração sincero diante do Senhor, e possamos emendar todas as coisas, para que possamos ser aprovados por Cristo Jesus. Muitas pessoas dirão, mas eu não sabia. Mas se isso chegou aos teus ouvidos nessa hora, já o sabes. Assim, enquanto não o sabemos, não somos culpados. Mas quando sabemos e rejeitamos, desdenhamos do que o Eterno nos tem deixado saber. Então é que a culpa começa. Queira Deus que possamos entender e possamos caminhar atrás das pegadas do Mestre. Que o Eterno nos abençoe.